Olá, sou a doutora Andréa Kivi, da Nanofármacos, e hoje a gente vai falar de um assunto, digamos que polêmico. Polêmico para quem às vezes desconhece realmente a real função desse componente tão importante para o nosso organismo. A gente vai falar sobre o colesterol e o porquê que a gente não deve se baixar o colesterol, como eu comentei no finalzinho do vídeo sobre a progesterona, né? Que a progesterona ela vem do colesterol, então por isso que a gente não deve baixar. E assim como todos os outros hormônios. Eu vou mostrar para vocês a cascata nossa do colesterol. E entendendo isso, vocês vão ver que é óbvio, é uma coisa lógica, né? Você não ter que baixar o nosso colesterol. Então, eu vou começar mostrando para vocês esse livro do Dr. Marco, que é ótimo, inclusive falando, né? É o primeiro livro dele, falando um pouquinho sobre a vida sem medicamentos e bastante sobre fisiologia, tá? Mas aqui, ó. O colesterol vai dar origem à nossa progesterona, né, a pregnenolona, depois progesterona. Depois, por outra via, ele vai dar origem também à aldeia, que é a prasterona, de hidroepiandrosterona. E depois vai dar origem também à testosterona e o estradiol. Também a aldosterona, cortisol, né? Então, perceba como isso tudo aqui o nosso corpo precisa para funcionar. Então, é óbvio que se o colesterol vai dar origem ao resto dos hormônios e também ao colicosferol, que também é hormônio D, né, que a gente conhece como a vitamina D, se a gente baixar o colesterol, a gente vai estar baixando a produção de todos os outros hormônios. E o corpo, ele é tão inteligente, o nosso organismo, que ele aumenta a quantidade de colesterol justamente quando você precisa aumentar a produção de hormônios. Perceba que quando a pessoa se estressa, ou tem uma lesão, ou o corpo está inflamado, a tentativa do nosso corpo de corrigir isso tudo é através do aumento do colesterol para poder aumentar também a produção de hormônios. Por que na mulher grávida, por exemplo, nem se pede dosagem de colesterol? O colesterol total, né? Que eu já vou explicar essas diferenças também. Eles nem pedem porque aumenta muito o colesterol. E aumenta justamente porque o corpo precisa, né? Aumentar toda a produção hormonal. Mas primeiro fazer a diferenciação de que colesterol a gente nunca nem dosou, porque o que eles medem é um colesterol total, que seria a soma de LDL, de HDL, VLDL, que são lipoproteínas. Primeiro diferenciar que colesterol é singular, é um álcool. Tudo que termina em ol, né, como a gente viu, é um álcool, como estradiol, né, é um álcool. O álcool, ele nunca vai entupir nada, ele não tem esse poder de entupir. Pessoal, a maioria das pessoas fala assim, mas eu não vou entupir meus vasos, né? A gente fala, não, colesterol não entope nada. Colesterol, então, é um álcool e dentro do nosso organismo, ele está fazendo a proteção e produção dos hormônios. Ele é tão importante que ele é produzido no fígado, recaptado também no intestino, que o nosso corpo vai sempre precisar dele como matéria-prima. A gente faz analogia como uma padaria, onde a farinha de trigo é a matéria-prima para produzir o pão. Você não faz pão se você não tiver farinha de trigo. Mesma coisa no nosso organismo, você não faz os hormônios se você não tem, então, o colesterol. E aí a gente convida vocês a pensarem, né? Será que é certo a gente querer baixar isso? Será que é certo acabar com a nossa matéria-prima? De quem vai fabricar os nossos anti-inflamatórios naturais? Então, quando você coloca uma medicação aí para baixar, uma estatina da vida, você automaticamente está se matando, porque você vai deixar de produzir os seus maiores defensores, né? Nossos maiores amigos aí, que são os hormônios. Então, antigamente, nem tanto tempo assim, né? O valor de referência, por exemplo, para o colesterol, que eles davam colesterol total, era 310, né, miligramas por decilitro. Aí hoje eles baixam para 200. Por quê? Baixando o valor de referência, eles têm uma justificativa de você já entrar com uma estatina para baixar esse teu colesterol, alegando que isso vai te fazer mal, que vai causar algum infarto, né? Lembrando que colesterol, então, por ser um álcool, ele não é uma gordura e ele não vai ser inflamatório no teu organismo, diferente de um triglicerídeo, diferente de uma hemoglobina glicada, de um fibrinogênio, que são parâmetros inflamatórios. O colesterol não é, então, inflamatório. O colesterol, ele ficou conhecido como se fosse o mocinho pego na cena do crime, né? Por quê? Na tentativa do teu corpo apagar o incêndio, a gente vai lá e chama o nosso colesterol, que é como se fosse o bombeiro, e aí as pessoas que estavam morrendo, às vezes infartadas, iam fazer um estudo lá pós-morte e viam que tinha colesterol. Lógico, tinha colesterol. Justamente num pico de estresse, você vai aumentar o teu colesterol na tentativa de produzir a testosterona, por exemplo, para você desinflamar e abaixar esse teu estresse, né? Baixar teu cortisol. E aí ficou, então,
esse mito de que o colesterol faz mal para o nosso organismo, mas a gente vê hoje pelos estudos que não. Justamente ele é aquele bombeiro tentando apagar o incêndio, né, num organismo todo inflamado. Então essa é a principal coisa que a gente tem que começar a pensar, né, na hora que alguém te sugerido se baixar o seu colesterol. É a gente se questionar. Infelizmente hoje as faculdades não são preparadas para isso, né? O profissional sai preparado para prescrever, para as prescrições dos medicamentos, né? E a gente nunca vai na causa do problema. Então, sim, cuidar com o que realmente precisa ser cuidado, que são os marcadores inflamatórios, tá? E o colesterol, então, não é. O mito é do LDL e HDL, que ficou conhecido como colesterol bom ou ruim. E aí, nesse outro livro aqui, ó, também do Dr. Marco, os hormônios, né? O que eles não querem que você saiba. Ele ilustra de uma maneira muito legal, assim, criativa, né, a visão logística dele sobre LDL e HDL. Então, aqui tem um vaso sanguíneo, em cima a gente tem a lipoproteína de baixa densidade, né, low density, proteína de baixa densidade, e embaixo a proteína HDL, a lipoproteína HDL, que é alta densidade. Ou seja, por uma questão logística, de densidades, um fica embaixo e um fica em cima, não que um seja ruim e o outro seja bom, mas eles estão aqui na função de carrear os nossos hormônios e levar, por exemplo, estou com dano muscular, né? Você vai levar uma testosterona lá, ela está uma molécula pesada e depois ela fica leve, né? Então é uma questão realmente de logística que o nosso corpo precisa para fazer o transporte dos nossos hormônios, né? Então é mito pensar que o colesterol é ruim, que LDL é ruim, que HDL é bom, né? Na verdade não é bem assim, mas é uma questão de você conhecer a fisiologia do corpo e bioquímica, e não precisa ser da área, a gente tem que entender que a nossa saúde depende só de nós. Então vamos estudar um pouquinho, vamos pensar na hora que alguém te fale para baixar o teu colesterol. A função aqui dos vídeos é você entender um pouquinho mais como é que teu corpo funciona, né? E desmistificar isso tudo que eles vêm falando, tanto do colesterol quanto dos hormônios, e vamos prestar realmente atenção o que faz bem para o nosso organismo, tá bom? Então, convido que vocês adquiram, talvez, quem sabe, os livros para entender um pouquinho mais, né? E repassem o vídeo também, compartilhem, para cada vez mais pessoas ter conhecimento do assunto. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.